Boa noite, somos da UniFTC de Feira de Santana, da turma de Completa Armado 2, ministrada pelo professor Pedro Paulo Sobrinho, e foi nos designado o dimensionamento de uma laje com auxílio da tabela de marcos. Essa laje ela é do tipo 5, como teremos aqui as informações que nos foi dadas. Nossa equipe é formada por 3 componentes, sendo ele, eu, Gresiane da Silva Conceição, Adelvando Rodrigues E Roberto Mota. Nós ficamos com a laje do tipo 5 da tabela de marcos, essa aqui, que ela tem engaste em 3 lados. E temos os outros dados que foram inseridos pelo professor. A laje tem dimensões de 5 por 5 metros, tem a função comercial e se encontra em Feira de Santana, Bahia. Logo, a classe de agressividade ambiental dela será A2 e ele também informou que a laje teria altura de 12 centímetros. Ela ficou esquematizada dessa forma. Engaste nos 3 lados, LY 5 metros, LX 5 metros e altura de 12 centímetros. Logo, calculamos o lambda. O lambda é dado pela divisão das 2 dimensões da laje. Aí ficou 5 por 5 e lambda deu 1. Quando o lambda dar menor ou igual a 2, a armadura é em 2 direções, vertical e horizontal. Quando dá maior que 2, a armadura é em apenas uma direção. Logo, a nossa armadura será em 2 direções. Agora temos as ações. O peso próprio da laje ela é dada pela altura vezes o peso específico do concreto, onde a altura é 0,2 metros, ou seja, 12 centímetros, vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto. Obtivemos 3 kN por metro quadrado. A carga permanente de revestimento da laje, nós escolhemos 1 kN por metro quadrado, que a maioria também dos calculistas usam. E a carga acidental da laje, pela norma para lojas comerciais, é de 4 kN por metro quadrado. Aí, a combinação desse carregamento deu 8 kN por metro quadrado, ou seja, a soma de todos. Em seguida, nós vamos para a tabela de marcos para colher alguns valores. Como o valor de lambda deu igual a 1, nós procuramos o número 1 aqui na tabela dele, na tabela 5, no caso que foi a nossa laje, está aqui no final. E selecionamos os outros valores, os valores de KX, MX, NX, MY e NY, que colocamos aqui. O KX é a parcela de carga em X para calcular as reações de X. E os outros MX, NY, MY e NY são parcelas de momentos necessárias para os cálculos dos momentos. Agora vamos para o passo 4, que é o cálculo dos momentos. Primeiro nós calculamos o momento geral, que é dado pelo QL, que foi a carga que nós encontramos lá, a combinação das ações, vezes o comprimento da laje ao quadrado. Aí temos 8 kN por metro quadrado vezes 5 metros, que é o de LX da laje. Nós conseguimos 200 kN metros por metros. Em seguida, nós calculamos o MX, que também é dado aqui na tabela de marcos. Todas essas fórmulas são dadas na tabela de marcos. O MX é o momento positivo em X. Ele é dado pelo esse momento calculado anteriormente, dividido pelo MX encontrado na tabela. Aí ficou 200 kN metros por metro dividido por 44,18, que foi o valor do MX encontrado na tabela. Aí o MX ficou 4,527 kN metros por metro. Em seguida, calculamos o MY, que é o momento na direção, o momento positivo em Y, que é dado também pelo momento dividido pelo valor de MY encontrado na tabela. Ficou 200 dividido por 50,56 e encontramos 3,956 kN metros por metro. Em seguida, nós temos um momento negativo na direção X, que é dado pelo momento encontrado lá em cima, dividido pelo N de X encontrado na tabela.
Aí colocamos, ficou 200 kN metros por metro dividido por 18, que foi o NX da tabela, e encontramos 11,111 kN metro por metro. Lembrando que o sinal negativo é apenas representativo, ele só simboliza que esse momento é negativo, mas o sinal dele não vai passar para os demais cálculos. Aqui agora nós temos o XY, que é o momento negativo na direção Y, dado pelo momento calculado lá em cima, dividido pelo NY encontrado em tabela. E encontramos 8,333 kN metros por metro. Agora vamos para o passo 5, que são as reações de apoio. Antes de calcularmos as reações de apoio, temos que calcular o valor desse QX, que é dado na tabela também de Marcos, que é KX vezes o Q. Lembrando que o KX nós encontramos na tabela também, que foi 0,667, e o Q é a carga, a combinação das ações que encontramos anteriormente, que foi 8 kN por metro quadrado. Logo, o QX ficou 5,336 kN por metro quadrado. E nós também calculamos o QY. O QY vai ser a carga que encontramos no cálculo lá no início, menos o QX que encontramos agora. Logo, a carga na direção Y será 2,664 kN metros quadrados. Logo, Q de X é maior que QY. Então, o Q de X será responsável pela maior parte das cargas e reações de apoio. Aqui temos uma representação da laje e, devido aos engastes, nós consideramos como se fossem vigas. No caso desse lado aqui, nós teremos um apoio e um engaste, porque ele vai estar engastado com essa. Nesse caso aqui, serão dois engastes, porque vai estar engastado aqui e aqui. E nesse caso aqui, será um engaste e um apoio. Nós não vamos calcular essa daqui, porque os valores dessa serão iguais ao dessa. Aqui nós temos uma tabelinha. Essa tabelinha é só para representar qual tipo de fórmula usar para calcular cada tipo de reação aqui. No caso, nós só iremos usar essa e essa. Colocamos as fórmulas aqui só para sabermos quais fórmulas iremos usar. Dando sequência, nós já selecionamos as fórmulas das reações de apoio. Então, nós temos reações de AX será 3 sobre 8, vezes o Q de X, que encontramos anteriormente, vezes o L de X, que é 5 metros. Aí encontramos 10,005 kN por metro. A reação de AX será de 5 sobre 8 vezes o Q de X vezes o L de X, que é a dimensão lateral da laje. Encontramos 16,675 kN por metro. Aqui já é da viga inferior, aqui é bem gastada. Aí será, os dois lados terão a mesma fórmula, que é 1 sobre 2 vezes o Q de Y, que foi a carga que encontramos também lá anteriormente, vezes o L de Y, que também é 5 metros. Aí encontramos 6,66 kN por metro. O sexto passo é o detalhamento dessas reações. Aqui nós temos os momentos positivos, que são os vertical e horizontal, e aqui nós temos os momentos negativos, que no caso são os momentos que serão de confronto com as lajes engastadas. Aqui nós temos uma representação da laje, uma representação fictícia, e vamos determinar quem será o D, que é esse comprimento até o centro da bitola do aço, e quem é o D'. Lembrando que a altura ela é dada pelo D mais o cobrimento mais a metade da bitola do aço. Adotamos uma bitola de 10 milímetros, então o D ficou a altura menos o cobrimento menos a metade da bitola. Logo, encontramos o D de 9 centímetros. Assim, o D' vai ser a altura menos o D que encontramos. Então, o D' será 12 menos 9 centímetros, que será 3 centímetros.
Agora, no sétimo passo, nós usaremos a tabela tipo K para determinar o valor da fórmula Kc e Ks. Isso serve para calcular a área de aço AS. O Kc é dado por B vezes D ao quadrado sobre o MSD, onde o B será a faixa de 1 metro de borda da laje, o D a altura útil da laje, que no caso nós encontramos lá, que é 9 centímetros, e o MSD, que é o momento fletor solicitante de cálculo, dado pelo momento característico, ou no caso aqueles momentos que calculamos anteriormente, o MX, o MY, o XX e o XY, vezes o coeficiente de majoração de esforços, que no caso é 1,4. O Ks ele é dado pela área de aço vezes o D vezes o MSD. Fazendo uma conversão aqui, o AS será o Ks vezes o MSD sobre D. Aqui temos o ponto 7.1, que para o MX encontramos o MSDX. O MSDX ele é dado pelo momento em X vezes o coeficiente de majoração. O MX nós já calculamos anteriormente, que foi 4,527 vezes 100 centímetros, para fazer a transformação para centímetros, vezes 1,4. Encontramos 633,78 kN por metro. O Kc, como falei anteriormente, o B será a faixa de 1 metro, que é 100 centímetros. O D nós já calculamos, que é 9 centímetros ao quadrado. E o MSDX, que foi esse que encontramos aqui. Então, logo temos o Kc, que é 12,78. Agora, com o valor do Kc, nós vamos na tabela do tipo K para determinar quem é o valor de Ks. Nós já sabemos que o nosso FCK é de 25, então nós vamos usar essa coluna. Nós encontramos o valor de 12,78 no Kc. Então a gente vai procurar aqui um valor intermediário entre 12, que seja aproximado de 12,68 e vamos escolher o valor do Ks na tabela. O Ks ele está nessa coluna, como nós usamos o CA50, então já está tudo ok. Nós vamos aqui dar uma olhada e vamos encontrar, de acordo com o Kc, vamos encontrar o Ks, que é 0,0238. Aí colocamos aqui. Com o valor de Ks, nós calculamos a área de aço, que é dado pelo Ks vezes o MSD dividido pelo D. Substituímos os valores e encontramos a área de aço, que é igual a 1,674 centímetros quadrados. Agora vamos calcular quem é a área de aço mínima. A área de aço mínima ela é dada por 0,15% vezes a altura vezes o B. O B, no caso, vai ser a faixa de 100 centímetros também, que é 1 metro. Conseguimos o valor do AS mínimo de 1,8 centímetro quadrado. Esse AS será usado para todos os outros momentos. Logo, como o AS calculado é menor do que o AS mínimo, usaremos o AS mínimo, que é 1,8 centímetros quadrado. Aqui, nós calculamos o número de barras que será necessário. Nós selecionamos uma bitola de 0,5 milímetros para esse aqui e calculamos a área para esse tipo de bitola, que é dado por π vezes esse diâmetro em centímetros ao quadrado dividido por 4. Aí encontramos aproximadamente 0,2. Substituímos aqui, já temos a área de aço para esse caso que foi a área de aço mínima. E encontramos 9 barras. Agora, vamos determinar para a faixa de 1 metro qual será o espaçamento com 9 barras. Encontramos o espaçamento de 11 centímetros entre cada barra. Agora vamos para o passo 7.2. Para o momento MY, calculamos o MSDY. O MSDY será dado pelo MY vezes o coeficiente de moderação. Convertemos aqui para centímetros, multiplicando por 100, vezes o coeficiente de majoração, e nós obtivemos o valor de 553,84 kN/m². Depois calculamos o Kc,
substituímos os valores e encontramos 14,63. Em seguida, fomos na tabela novamente do tipo K e encontramos o valor de KS para esse KC, que foi 0,0236. Em seguida, calculamos a área de aço, que é dada pelo KS encontrado, vezes o MSDY, que calculamos aqui, dividido pelo D, que calculamos também anteriormente. E encontramos o AS igual a 1,452 cm². Lembrando que o AS mínimo é 1,8 cm². Então, logo, como o AS calculado foi menor do que o AS mínimo a ser adotado, então usaremos o AS mínimo também para esse caso. Em seguida, calculamos o NB, o número de barras, que é a área de aço adotada, que no caso foi a área de aço mínima, dividida pela área da bitola, como eu falei anteriormente, que é π sobre d, o diâmetro em centímetros ao quadrado, dividido por 4, que deu 0,2. Também encontramos 9 barras e em seguida também encontramos um espaçamento para essas barras de 11 centímetros. Agora, vamos para o passo 7.3, que é para o XX, ou seja, um momento negativo, no caso o MSDX negativo. Ele é dado pelo valor de XX vezes o coeficiente de majoração. Fizemos a substituição aqui e encontramos 1.555,54 kNm². Em seguida, calculamos o valor de KC. Realizamos a substituição dos valores e encontramos 5,21. Com esse valor de KC, fomos na tabela do tipo K e encontramos também o valor de KS, que foi 0,0248. Aí, em seguida, calculamos a área de aço, que é dado pelo KS, vezes o MSDX negativo, dividido pelo D. Encontramos o valor de 4,286 cm². Lembrando que a área de aço mínima é 1,8 cm². Mas como a área de aço calculada foi maior do que a área de aço mínima, nós nesse caso já usaremos a área de aço calculada. Aí aqui nós vamos definir também um número de barras. Para esse caso aqui, selecionamos uma barra de 8 milímetros. Então, calculamos a área dessa barra, que ficou π vezes o diâmetro em centímetros ao quadrado dividido por 4. Encontramos 0,5 centímetros ao quadrado. Realizamos a substituição aqui, calculamos e encontramos aproximadamente 9 barras. Em seguida, dividimos 100 centímetros a faixa de 1 metro pelas 9 barras e encontramos o espaçamento para esse caso. Depois, passamos para o passo 7.4, que é a armadura negativa na direção Y, que no caso é dado pelo MSDY negativo. O MSDY é dado por XY vezes o coeficiente de moderação. Realizamos a substituição dos valores e encontramos 1.166,62 kNm². Em seguida, calculamos o KC. Realizamos a substituição dos valores e encontramos o KC de 6,94. Com o valor do KC, fomos na tabela do tipo K e encontramos o KS, que é 0,0242. Em seguida, calculamos a área de aço, que é dada pelo KS vezes o MSDY negativo dividido pelo D. Encontramos a área de aço calculada, lembrando que a área de aço mínima é de 1,8, mas como a área de aço calculada deu maior, nós usaremos a área de aço maior. Para esse caso também adotamos uma bitola de 8 milímetros, logo a área para essa bitola será de 0,5 cm², igual ao exemplo anterior. E dividimos a área de aço calculada por ele e encontramos aproximadamente 7 barras. Aí depois dividimos a faixa de 1 metro por 7 barras e encontramos um espaçamento de 14 centímetros para esse caso. Agora passamos para o detalhamento da laje. Lembrando que nossa laje tem engaste em 3 lados, logo tem laje aqui, laje aqui e laje aqui.
nós adotamos dimensões diferentes para as lajes que estão engastadas nela, só para exemplificar. Nesse caso aqui, essa daqui tem 5 por 5, igual a nossa laje. Essa daqui tem 5 por 3, e essa daqui tem 4 por 5. Então, vamos fazer a representação aqui. Nosso grupo N1, ele foi dado pelos cálculos do MX, dos momentos em X, que são os momentos positivos, o momento positivo em X. Para esse caso, nós encontramos 45 barras de 5 milímetros com espaçamento de 11 centímetros. O comprimento de cada barra será de 500 centímetros. Para o N2, que é relacionado aos cálculos do momento em Y, ou do momento positivo em Y, nós encontramos 45 barras de 5 milímetros com espaçamento de 11 centímetros e o comprimento de cada barra de 500 centímetros. Em seguida, nós vamos para as armaduras negativas, ou no caso, as armaduras dos momentos negativos. Nesse caso aqui, nós primeiro temos que determinar o comprimento. No caso, o comprimento nós definimos como um L dividido por 4, ou seja, o comprimento da laje dividido por 4. Nesse caso aqui, como esse lado aqui é 4, o dessa laje fictícia que nós criamos aqui, como eu mostrei aqui, 4 dividido por 4 ficou 1. Nesse lado de cá, já é 5 dividido por 4, aí fica 1,25. Da mesma forma, calculamos aqui para essa, que ficou 3 dividido por 4. Nesse caso, ficou 5 dividido por 4. Nesse caso daqui, ficou 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 o quê? Ficou 5 dividido por 4, 5 dividido por 4. Então, nós encontramos os valores de 45 barras de aço com bitola de 8 milímetros, com espaçamento de 11 centímetros e elas vão ter comprimento de 2,35 centímetros. Nesse caso daqui, ela terá 36 barras de 8 milímetros com espaçamento de 14 centímetros e comprimento de 210 centímetros cada barra. E esse daqui, o N3, ele vai ficar com 45 barras de 8 milímetros, com espaçamento de 11 centímetros e com comprimento de 260 centímetros. Por que colocamos essa barra aqui? Lembra que nossa laje é do tipo 5, ela tem engaste em todos os lados, então o mesmo que der nessa vai dar desse lado, por isso ficou dessa forma. Aqui nós temos a armadura perimetral. É um tipo de armadura adotada apenas para evitar fissuras na borda das lajes que não tem engastamento em outra laje ou em viga, como nesse caso aqui. Aí ficou o N6 igual a 33 barras de 5 milímetros com espaçamento de 15 centímetros e com comprimento de 1,30 metros. Aqui nós vamos discretizar o aço que foi usado. O elemento nosso foi a laje 5. Nós tivemos 6 grupos de barras de aço. Aqui temos a bitola utilizada em cada grupo, como foi mostrado anteriormente. Aqui foi a quantidade de cada uma, a quantidade de barras para cada uma. Aqui o comprimento em metros de cada uma. E aqui o comprimento total, que é a multiplicação da quantidade vezes o comprimento. Então, temos esse comprimento total para cada grupo. Em seguida, nós utilizamos a tabela de produtos, pesos e medidas para determinar o peso desse material. O material é em aço CA50. Como podemos ver aqui, só usamos aço de bitola de 5 mm e de 8 mm. Então, dividimos aqui em dois grupos de 8 mm e 5 mm.
Aqui temos o comprimento total de cada uma, que foi a soma feita lá anteriormente. A massa de cada uma, no caso a de 5 milímetros é 0,154 e a de 8 milímetros 0,395, encontrados nessa tabela aqui. O peso e logo o peso ficou 76, que é a multiplicação desse comprimento total vezes a massa, ficou 76, e de 8 milímetros ficou 117,12. Mas nós demos uma folga, acrescentamos 10% por causa de perdas e outras coisas, e aí ficou 212,43 quilos de aço a ser encomendado para essa laje. Nós agora vamos verificar o LS, que é o estado limite de serviço. São os critérios de segurança que estão relacionados ao conforto para o usuário, durabilidade da estrutura, aparência e boa utilização de modo geral. Na tabela 13.3 da NBR 6118, nós temos a aceitabilidade sensorial para lajes de aço ou de concreto armado. Nós temos que para o efeito visual, ou seja, aquilo que a gente vê, a flecha máxima de uma laje é dada pelo L dividido por 250. Como o L ele é o comprimento de um pilar o pilar mais próximo, no caso, de um pilar até o da outra borda, no nosso caso. Ele, então, é 5 metros, como nossa laje é quadrada de 5 por 5, então qualquer lado vai ser de 5 metros. Então, nós temos 500 centímetros dividido por 250. Então, nossa flecha máxima visual será de 2 centímetros. E sensorial, que é aquela para vibrações, que é aceitável para vibrações, movimentação, é dada pelo L dividido por 350, que encontramos a flecha máxima a ser admitida de 1,43 centímetros. Essa é a mais exigente. Então, para calcularmos as nossas flechas, nós temos que calcular a flecha para o lado LX e para o lado LY. Lembrando que o lado LX é dado como se fosse uma viga apoiada e engastada, e o lado LY é dado como se fosse uma viga bem engastada. Então, para esses dois casos, temos a seguinte fórmula. Para um apoio e engaste, temos que é dado 2 por 2 vezes a carga que encontramos, vezes o LX elevado à quarta, vezes 384, dividido pelo 384, vezes LS, vezes o momento de inércia. Aí realizamos a substituição aqui, 2 vezes 8 kN por metro quadrado, que foi a soma das ações encontradas lá no início, dividido por 100 centímetros, para converter, vezes o LX, que é 5 metros, 500 centímetros elevado à quarta. Isso tudo dividido por 384, sendo que o SS é dado por 0,85 vezes 560 vezes a raiz do FCK que adotamos. E o momento de inércia é dado por B, no caso, a faixa de 100 centímetros, vezes a altura da nossa laje, que é 12 centímetros elevado ao cubo, dividido por 12, que é da fórmula de momento de inércia mesmo. Calculando tudo isso aqui, encontramos a flecha de 0,75 centímetros. Logo, nesse caso aqui, nossa flecha passou. Ela ficou bem menor do que a flecha mais exigente, do que o caso mais exigente, que é o sensorial, que é 1,43 centímetros. Para o LY, nós temos a seguinte fórmula, já que ela é bem engastada. A nossa carga vezes o LY elevado à quarta, dividido por 384 vezes o SS vezes o momento de inércia. Aí temos que a carga é 8 kN metro quadrado dividido por 100 centímetros, vezes o LY, que também é 500 centímetros, que é 5 metros, elevado à quarta, dividido pelo 384, o SS, que eu já falei que a fórmula é essa, e o momento de inércia. Encontramos para FY
o valor de 3,8 vezes 10 elevado a menos 19 centímetros. Um valor bem pequeno, também passou para o caso mais exigente. Logo, nossa viga é aceita. Nossa laje é aceita. Agora, na tabela 13.4 da NBR 6118, temos o LSW, que é o estado limite de abertura de fissuras, onde a abertura de fissura máxima para o nosso tipo de laje, que é de concreto armado, na classe de agressividade 2, de agressividade ambiental, nós temos a exigência relativa à fissuração de menor ou igual a 0,3 milímetros. O que isso significa? Que o máximo de fissura que podemos admitir a essa laje é 0,3 milímetros. Bom, pessoal, então findamos aqui nosso dimensionamento da laje e espero que tenham gostado de nossas explicações e que tenham tirado todas as suas dúvidas. Agradecemos pela oportunidade e muito obrigado.